Bom dia, meu povo, que esse dia seja pleno de graça, de alegria para o seu coração e de realizações. Quero falar hoje sobre tempo de vigiar. E eu me baseio no texto de Gênesis capítulo 38, que depois eu quero que você faça desse texto a sua leitura. Gênesis 38, versos de 1 a 30. Tempo de vigiar. Esse texto, ele vai falar sobre o que aconteceu com a vida de um homem chamado Judá. Era um dos filhos de Jacó e era irmão de José. E ele foi um dos que consentiu e que arrumou e que tramou um jeito de vender José para o Egito. E depois que ele fez isso, passado um tempo, Judá ficou viúvo e ele teve uma história muito triste, moral. Ele saiu e foi adulterar com uma mulher que para ele era estranha e não era tão estranha assim. Gênesis 38 é essa triste história de desvio moral que fica entre a tentativa de assassinato de José, no capítulo 37, e a sua venda para o Egito, no capítulo 39. Então, o Gênesis 38 fica no meio desses dois. Às vezes, isso pode acontecer conosco, quando nós tentamos despistar o pecado, cometendo um outro pecado, esquecendo que um abismo chama outro abismo. Mas Deus estava no controle da história de José e do povo de Israel, assim como está no controle de nossas vidas, da minha vida, da sua vida, mesmo que sejamos pecadores e comprometamos o nosso testemunho a respeito do Senhor. Nós podemos falhar, mas Deus nunca falha. Lucas 12:2 diz: nada há encoberto que não seja revelado. Eis nesse texto de Gênesis 38 uma pessoa, Judá, que se apartou dos seus irmãos, da sua família, e se uniu a gente estranha. Esse foi um dos primeiros passos dados por Judá para a sua queda moral. Quando um crente se aparta do meio cristão, ele já está no caminho da derrocada. Não se aparte do meio dos cristãos. O capítulo 38 de Gênesis, ele relata um episódio triste na vida de Judá, fruto desse distanciamento do Senhor e do convívio com os povos que não temiam a Deus. Os acontecimentos lamentáveis desse trecho das Escrituras Sagradas mostram o perigo que Israel, como povo separado de Deus, teria diante de si, caso não permanecesse fiel a Deus e começasse a relacionar-se com os cananeus. Além disso, esses acontecimentos também nos advertem sobre a necessidade de os cristãos manterem intimidade com o Senhor, separando-se dos valores, da filosofia, do modo de pensar ou agir do mundo. Não devemos nos afastar das pessoas, e sim amá-las e mostrar o amor de Deus para com elas. Mas devemos rejeitar suas obras más, os seus pecados, a sua maneira de viver. Quando nos associamos com o mundo, corremos o risco de naufragar na fé. Como temos vivido? Temos vigiado nosso comportamento, nossas ações? Sede sóbrios e vigiai, diz 1 Pedro 5:8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Vigie. É tempo de vigiar. Deus te abençoe e te dê um dia de paz, um dia na presença do Senhor. Forte abraço.